Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Se você não for inscrito nessa missão, nesse canal, você possa inscrever, assim o YouTube reconhece cada vez mais a legitimidade dessa linda missão. São Leão Magno, no dia de São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava em frente a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Aos vê-los, Jesus disse: Ide, apresentai-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. Este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram os 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vá. Tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, nós estamos dentro de um texto que nos convida a olharmos profundamente o gesto de sermos agradecidos. Certamente você, sendo mãe, sendo pai, certamente você, sendo avô, entende? Certamente você já passou por uma experiência, eu como sacerdote, já passou por uma experiência de alguém que lhe foi mal agradecido. Alguém que utilizou da sua bondade e, com ato contrário ao que você esperava, lhe trouxe dissabor na sua história. Todos nós, Jesus faz uma cobrança muito interessante, ora, gritaram pedindo socorro, pedindo a graça. Lhe foi concedida para os 10, e apenas um voltou para dar glória a Deus, para agradecer, para bendizer o nome de Deus. Então, nós percebemos, amados irmãos, que o ato de agradecer é um ato divino, é um ato bonito, onde agrada o coração de Deus. Então, todos nós precisamos perceber que é admirável a fé desses leprosos que gritavam com muita vontade de ser curado. Porém, o retorno, o dar a mesma quantidade, digamos assim, a mesma quantidade para Jesus, não dão. Todos nós já passamos por isso, eu já vi tantas pessoas que estavam na igreja e que de repente desapareceram porque receberam uma graça tamanha e hoje não tem mais tempo para Deus. Então a gente percebe que a ingratidão, ela é muito comum na nossa esfera de vida, porém, ela não pode ser normal. Eu não posso ser ingrato com meu pai, com minha mãe, eu não posso ser ingrato com as pessoas que têm me servido de alguma maneira, que têm me ajudado, que têm me amparado, que têm me socorrido. Eu não posso ser ingrato. A ingratidão é verdadeiramente um veneno no meio de nós. Ter um coração agradecido por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tudo aquilo que o Senhor tem realizado na nossa vida, ter um coração voltado para Deus. Então hoje Jesus faz uma cobrança. Ora, não foram 10, porque apenas um voltou.
Olha a quantidade, gente. De 10, um voltou. A gente vê a experiência de nós católicos, por exemplo, com o Crisma, né? Quantos nós fomos já, trabalhamos com Crisma, ou participamos de um Crisma com 70, com 80, com sei lá, um número grande, e depois o retorno é decepcionante. Não que os poucos que voltaram, não são importantes, mas quem trabalha quer ver o fruto acontecer. E muitas vezes nós vemos isso nas crismas, vemos isso na catequese, vemos isso após retiro, após tantos retiros, nós vemos assim. Então o gesto de ser mal agradecido a Deus em nosso tempo tem sido muito frequente. Nós precisamos observar exatamente essa questão da gratidão. A gratidão. Gritaram, filho de Davi, tem misericórdia, tem de compaixão de nós. E assim Deus fez a graça. Então, amados filhos, que nós possamos saber realmente que nós precisamos voltar a nossa vida, nosso coração voltado para Deus e lhe agradecer pela força, coragem que Ele tem nos concedido até hoje. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Que sejamos fiéis a Ele. Que nossa patrona Santa Faustina nos oriente, nos ajude. Que a Virgem Maria, Rainha do Clero, sustente a nossa fé diante de tantos desafios que passamos. Que São José, patrono da Igreja, nos ajude a ser fiéis àquilo que o Senhor nos chamou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.